boa tarde, boa noite, onde você estiver, sejam muito bem-vindos a esse webinar sobre planejamento estratégico de cidades. E por falar em cidades, da onde que você fala? Da onde que você nos ouve? Fala aí, coloca aqui no chat da onde que você é, qual é o seu polo, qual é o seu curso, para participar com a gente, porque hoje o nosso assunto é cidades. E não é só cidades, não. Nosso assunto é planejamento estratégico. Você já ouviu falar no planejamento estratégico de empresas? E será que a gente faz planejamento estratégico de cidades também? Olha, que eu acho que a gente faz sim. Quem vai nos falar isso é a nossa convidada de hoje, a Ariadne dos Santos Dayer. Ela é arquiteta e urbanista, professora dos nossos cursos de especialização em arquitetura e design na Uninter. Ela é sócia da Jaime Lerner Associados, Arquitetos Associados. Ela é arquiteta e urbanista, então, pela Universidade Federal do Paraná. Ela é especialista em gestão técnica do meio urbano, também pela Universidade e pela Université de Tecnologia de Compiègne, pelo GTU Internacional, mestre em Urban Development Planning na University College London. Ela é também doutoranda do programa de pós-graduação em gestão urbana, bolsista do International Council of Canadian Studies. Ela é visiting lecturer na graduação e no mestrado na Melbourne School of Design, na University of Melbourne. Também participou de vários projetos urbanos, entre eles o novo Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana de Curitiba e da concepção e implementação do Sistema Integrado de Gestão e Proteção dos Mananciais de Abastecimento Público da região metropolitana de Curitiba, assim como diversos projetos em cidades como Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Canoas, Serra, Durango, no México, Santos. E você, né? Será que tem alguém aí dessas cidades que eu falei? Bom, eu não me apresentei. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design na Uninter, sou arquiteta e urbanista e lhe dou as boas-vindas para essa nossa conversa de hoje. Então, bem-vindo você aí do outro lado, bem-vinda, professora Ariadne. Oi, olá a todos, muito boa tarde, horário de Matinhos, litoral do Paraná. Essa pandemia maluca que a gente está vivendo tem muitos desafios, mas traz também algumas possibilidades, né, que é estar conversando com vocês, como a professora Gisele colocou, em diversos cantos do Brasil e do mundo, a partir aqui, né, do litoral do Paraná. Bom, nós temos aqui, só fazer um adendo aqui, Ariadne, né? Eu perguntei de onde que falam ou nos ouvem, falam porque estão participando aqui do chat, tá? Então, temos aqui, olha só, pessoas de Capanema, de Pelotas, de Curitiba, Brasília, Osório, Salgueiro, temos pessoas de quem mais aqui? São Paulo, Caratinga, temos, Castelhanos, olha só que bacana, quanta gente de todos os cantos aí do Brasil. Então, sejam todos bem-vindos e vamos aí participar. Vocês podem fazer perguntas a qualquer hora que a professora vai responder, a gente vai fazer uma interação, a ideia é que seja uma conversa em conjunto, tá bom? Combinado? Vamos lá então, Ariadne, é com você. Isso mesmo, não hesitem em passar as perguntas, que daí conforme eu vou desenvolvendo aqui o raciocínio, eu procuro encaixar as respostas de vocês. Eu preparei uma apresentação que eu acredito que esteja na tela de vocês.
para variar, tem sempre mais slide do que tempo, então vou começar aqui para tentar chegar o mais longe que eu conseguir. Bom, então, a Gisele comentou, né, que eu sou sócia do escritório do arquiteto Jaime Lerner. O Jaime é uma referência nacional e internacional no campo do planejamento urbano, não só pelas questões que ele pôde liderar em Curitiba, mas também por projetos que a gente tem tido a oportunidade de desenvolver em outras cidades do Brasil e do mundo. Eu deixei aqui para vocês alguns caminhos, né, para depois, caso tenham interesse, conhecer mais dos projetos que a gente tem desenvolvido nas cidades brasileiras e fora do Brasil, em diversos campos, na área do transporte, da habitação social, planejamento integrado, desenvolvimento imobiliário, e fica aqui um convite, né, para aqueles que vierem a Curitiba, ou que passarem pela cidade, ou que são da cidade. O nosso escritório no bairro do Cabral, tem a sua sede na casa, né, essa casa que vocês estão vendo aqui foi projetada pelo Jaime no começo da década de 60, então dá para combinar um cafezinho. A minha prancheta fica aqui nesse cantinho. Gente, então, começando essa discussão sobre o planejamento estratégico das cidades, como a professora Gisele colocou, existe uma metodologia consagrada de planejamento estratégico que trabalha com objetivos, com metas, com metodologias como a FOFA, que talvez vocês conheçam já da vida profissional de vocês ou das empresas nas quais vocês trabalham. Aqui eu vou estar abordando esse tema do planejamento estratégico num sentido mais, vamos dizer, lato sensu. O que eu quero dizer com isso? Estratégicas sendo as questões que a gente entende primordiais para um bom planejamento da cidade. Então, alguns conceitos de base com os quais, independente do porte da cidade, se é uma cidade como São Paulo, se é uma cidade como aqui onde eu estou, Matinhos, que é um município pequeno, litorâneo, ou Curitiba, ou seja, Pelotas, né, que nós temos aí alguém de lá, nos famosos doces, quais são as questões que a gente não pode deixar de levar em conta? E a primeira delas é apresentada aqui pela personagem de um livro que o Jaime escreveu voltado a explicar cidades para as crianças, que é a nossa tartaruga, a Vita. A Vita é uma mascotinha do escritório e ela procura fazer a representação, né, de uma metáfora de que a cidade precisa ser uma estrutura integrada de vida, trabalho e mobilidade. Então, pensem, né, na tartaruga. A tartaruga tem a sua casa integrada, a sua vida, onde ela vai com a casa dela. Ou seja, existe essa associação intrínseca das funções da vida da tartaruga, assim como deveria haver essa associação intrínseca das funções da cidade. Vocês talvez tenham a referência de um documento importante na história do planejamento, que é a Carta de Atenas, e a Carta de Atenas falou de algumas funções urbanas, o morar, o recrear, o circular, o trabalhar, e houve o entendimento de que essas questões deveriam ser espacializadas no território de forma, de certa maneira, isolada, separada, né? Especializada é a melhor palavra. E, na verdade, é como se você, ao fazer isso, quebrasse o casco da tartaruga e distribuísse esses pedaços. A tartaruga não vai sobreviver a isso. É o que muitas vezes acontece na nossa cidade quando se faz o planejamento do território dessa forma, separando as funções urbanas. É necessário para a cidade essa interação, essa proximidade, essa sinergia entre as diferentes funções urbanas. Então, aqui, para você poder trabalhar com essa forma integrada, tem alguns temas que são essenciais. Primeiro deles, o desenho da cidade. Qual é a estrutura de crescimento que essa cidade vai ter? Vejam, a gente tem dentro do... É até engraçado, né, que a gente usa o termo planejamento. Planejamento, o que implica? Em projetar no futuro alguma coisa que está acontecendo no presente. Então, a gente olha adiante e procura estabelecer quais são os passos que a gente gostaria ou necessitaria traçar para chegar lá.
E o que muitas vezes acontece nas nossas cidades é que o planejamento vai a reboque. Cresce um bairro aqui, tem a necessidade do transporte lá, e o poder público ou as estruturas de planejamento correm atrás do atendimento de uma demanda instalada. E isso, na verdade, não é planejamento. Então, ao construir um desenho da cidade, ao dar essa diretriz do como espacializar os projetos de desenvolvimento, de crescimento econômico, das necessidades sociais, a gente constrói, ainda que pela legislação, né, muitas vezes não se tem a condição de fazer essas infraestruturas no primeiro momento, mas a intenção fica marcada dentro da cultura da sociedade local. E me diga uma coisa, Ariadne, tem uma pergunta aqui do Daniel. Ele está perguntando nessa questão da mistura de funções, nessa questão do planejamento, como que se inserem as funções relacionadas ao esporte, e também ele aí emenda numa segunda pergunta que se refere à verba para projetos voluntários de implementação de áreas para exercícios e esporte. Eu acho que fica aí dentro da área de planejamento, mas refere-se então a essa área específica de esporte e lazer, né? Uhum. Como que você enxerga isso? Daniel, né? Foi isso. Daniel, obrigada pela pergunta, Daniel. Veja, quando a gente trabalha essa integração das funções urbanas, você bem lembra o esporte, né? Hoje em dia ele é uma necessidade, né? Eu acho que até muitas cidades colocaram a atividade física como serviço essencial dentro daquilo que está nesse contexto da pandemia. Então, vou tentar responder a tua pergunta de uma maneira assim que se relacione com outros aspectos do que eu vou estar colocando aqui. Primeiro, a questão do espaço físico em si, para se implementarem esses equipamentos. Então, os municípios podem, na elaboração dos seus planos diretores e nas leis decorrentes disso, estabelecerem percentuais de áreas que devem ser disponibilizadas para a coletividade ao implementar um projeto imobiliário. Então, por exemplo, você vai fazer um loteamento. Antigamente, a 6766, que é uma lei bastante importante nesse contexto do planejamento urbano, determinava que 35% da área de uma gleba a ser loteada precisaria ser doada ao município, computando sistema viário e áreas públicas para instalação de equipamentos comunitários, como um centro esportivo, por exemplo. Então, o primeiro passo, olhando no nível macro, é que você dentro da legislação municipal, estabeleça esses percentuais e, se for o caso de ter uma determinação específica para o uso disso como um uso esportivo, pode ser colocado na lei também. Então, essa é uma forma de você incluir dentro do processo de planejamento da cidade, que conforme a cidade se desenvolve, conforme esses parcelamentos do solo vão sendo protocolados e implementados, a cidade recebe essa área para a implantação dos equipamentos. Então, essa é uma porta para se construir essa reserva de áreas para essa finalidade. A outra seria você ter espaços de maior porte atrelados à questão do planejamento ambiental. Então, por exemplo, usando a cidade de Curitiba como referência, lá atrás, na década de 70, se teve uma opção por utilizar os sistemas de macrodrenagem natural das cidades, né, os nossos rios, como base dessa estrutura de desenho da cidade. Então, foram reservadas essas áreas com remanescentes de floresta ao longo dos cursos dos fundos de vale, que são áreas já protegidas pela legislação ambiental, com esse direcionamento de criação de grandes parques urbanos. Nesses grandes parques, você pode acomodar uma grande quantidade de atividades esportivas, inclusive, né, entre outros usos. No ponto de vista, assim, do engajamento da sociedade, que eu acho que era, se eu não me engano... É a segunda pergunta,
Existe uma corrente do planejamento hoje que se chama urbanismo tático. O urbanismo tático, ele procura trabalhar intervenções a partir do espaço urbano já existente e que convidam a população a interagir com ele. Então, você pega uma praça que já exista, você pega uma esquina no final de semana, talvez alguns de vocês tenham a referência do que acontece em São Paulo, na Avenida Paulista aos domingos, ou no Minhocão, onde essas áreas são fechadas, né, para o tráfego, e a população assume um cardápio novo de atividades, inclusive de atividades esportivas. Então, é uma forma também de você que não requer investimento, né, de vulto, porque a infraestrutura já está posta, e aí é o que a gente pode diferenciar como hardware e o software, né? O hardware está posto lá, que é uma praça já existente, um sistema viário, ou mesmo um terreno que esteja subutilizado no bairro que a pessoa mora, e você engaja os atores sociais para interagirem com esse espaço e convidarem a população ao desenvolvimento da atividade física. Isso é muito bacana, né, Ariadne? E tem várias ações, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, e de vários investimentos de comunidade, né? Eu digo pessoal, porque requer um investimento pessoal de tempo, né, não só não necessariamente financeiro, mas requer um investimento de energia, né, nesse sentido, mas relacionado a esse urbanismo tático, ele tem a ver com o urbanismo participativo? Acho que tem a ver no sentido, assim, de que tanto o urbanismo participativo quanto o tático partem do princípio de que vai ter o engajamento da população. O que eu veria como diferença assim, pelo menos dentro do vocabulário do planejamento aqui no Brasil, quando a gente fala no planejamento participativo, está mais relacionado aos processos das audiências públicas para a construção de um plano diretor, ou na aprovação de um projeto que a prefeitura tem para uma determinada parte da cidade, ou mesmo o orçamento participativo, que cidades como Porto Alegre lideraram, né, essa metodologia de vanguarda para distribuir uma parcela dos recursos públicos. Então, ele trata de uma questão muito ampla e muito importante, que eu chamaria de uma pedagogia urbana, que é convidar a população a conhecer melhor as questões da cidade, a olhar a cidade para além das suas demandas do cotidiano, o buraco da sua rua, enfim, aquilo que fica nos nossos itinerários do cotidiano, né, olhar a cidade de uma forma para além da escala do indivíduo. Então, eu acho que o planejamento participativo tem muito isso. O tático, ele quer trazer o resultado para o concreto, ele quer fazer aquilo que a gente chamaria do efeito demonstração. Eu tenho aqui um cruzamento complicado, ou eu tenho aqui uma área que está degradada, o que eu posso fazer para transformar isso agora? Então, eu acho que ele tem essa potencialidade, um pouco como o conceito da acupuntura urbana do Jaime, né? De uma intervenção física promover uma melhoria no sistema e na percepção da cidade, não só naquele espaço como um todo. Tá, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, deixar você continuar, mas é que tem relação com os parques, e já que a gente já está nesse assunto, a pergunta do Sebastian, ele quer saber se o programa Parques Urbanos do Estado do Paraná é um projeto já definido previamente, ou pode ser adaptado de acordo com o interesse municipal. É aquela esfera do municipal e do estadual, então referente aí a parques urbanos nesse caso. Acho que você poderia abordar um pouco essa questão do que é da esfera do urbanismo, do municipal, do estadual e do nacional, né? Que isso envolve não só o ambiental, mas outras esferas também. E aí, especificamente, se você, né, puder abordar um pouco dessa questão dos parques, especificamente. Bom, eu vou ter que responder de uma forma mais geral, porque eu não conheço os detalhes do programa em si. Sim, sim. Então, não teria como, assim, dizer qual é a margem de manobra que os municípios têm nesse caso específico. Então, me desculpe,
a incompletude da resposta. O que, tentando pegar por essa vertente que você colocou, Gisele, um aspecto que eu acho que é fundamental no entendimento da questão ambiental dentro da cidade é que a base ambiental é ponto de partida para o planejamento. Parece uma coisa óbvia, mas muitas cidades não fazem isso, elas brigam com a sua geografia. Então, você tem áreas que são naturalmente áreas frágeis, em particular, áreas de encosta, áreas nas várzeas dos rios. Essas áreas não é só por um capricho da legislação ambiental que elas são definidas como áreas de preservação permanente. Elas são realmente áreas que não têm uma aptidão elevada ao uso urbano. Só que, se a gente deixa essas áreas sem uso, qual que é a tendência? Que ela seja ocupada. E aí ela acaba sendo ocupada da forma menos desejada, né? Que é fruto aí das diferentes forças econômicas e sociais que estão atuando sobre a cidade. Então, não é raro, justamente nessas áreas, a gente ter uma quantidade grande de moradias numa condição de precariedade. Então, qual que é o passo que o poder público tem que dar, junto com a sociedade, sempre que possível, de antemão? Procurar absorver essas áreas dentro do planejamento da cidade de uma forma positiva, porque a gente não consegue cuidar daquilo que a gente não vê e não desenvolve um valor afetivo com o espaço que a gente não frequenta. Então, a lógica de você transformar essas áreas em parques que sejam parte do cotidiano da população, é um dos maiores ativos que a gente tem para a preservação ambiental. Então, acho que essa é uma questão bem estratégica para se pensar no planejamento da cidade. Como eu incorporo o meu patrimônio ambiental, e aqui eu faria um parênteses para dizer também o patrimônio histórico, tudo aquilo que o município tenha, eventualmente, de imóveis, de valor histórico, coisas que podem ou não ser tombadas, mas que fazem parte da memória de um local. Que nem sempre só acrescentando, né, porque não são todos arquitetos que estão aqui, que nem sempre o patrimônio, ele é físico, né? Esse patrimônio que ele pode ser, que a gente trabalha no planejamento das cidades, não só com o que é o concreto, nós trabalhamos com o que não é concreto também, porque é o espaço que vai ser construído para as pessoas, mas é o espaço que vai ser ocupado pelas pessoas. Né? E isso, e o patrimônio nem sempre não é somente um edifício construído, ele é também o cultural, ele é o que representa, né? Então está na memória das pessoas, que pode ser uma árvore, uma praça, uma comida, um artesanato, um modo de comportamento, um modo de vida, enfim, tanta coisa pode ser o patrimônio, e tudo isso, o planejador, o urbanista, ele precisa se preocupar, porque faz parte da essência daquela localidade, daquele povo, daquele bairro, daquela rua, enfim, né? Então tudo isso deve ser levado em consideração. Sem dúvida, e isso, Gisele, toca o que está ali no ponto 4, que é fundamental nessas questões estratégicas do planejamento da cidade, que é a construção de uma narrativa que suporte, que dê apoio à identidade local. Isso que você coloca, quais são os elementos que eu encontro no meu município, seja nas culturas que migraram para aquele local, seja para os povos indígenas, seja uma árvore que seja símbolo daquele lugar, seja numa atividade esportiva, seja no que for. O que eu posso costurar dentro dessa minha narrativa de planejamento que capture não só o cérebro das pessoas, mas também o coração. Eu vou voltar nesse ponto, mas antes eu só queria fechar a pergunta dos parques com um exemplo bem concreto daquilo que você me propôs das diferentes esferas de gestão, né? O federal, o estadual e o municipal. O Brasil tem uma legislação muito robusta na parte ambiental,
E uma que às vezes não é tão conhecida, mas que é muito importante, é uma lei que define o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. E aí você tem unidades que são de um uso mais restrito, como é o caso de um parque como Abrolhos, né, que são áreas mais de pesquisa, e tem uma série de unidades que são de uso sustentável, por exemplo, a APA, né, a Área de Proteção Ambiental, que envolve uma represa. A região metropolitana de Curitiba tem várias dessas figuras, como a APA do Iraí, do Passaúna, que organizam o uso do solo nesses espaços. Então, essas unidades de conservação, elas podem ser criadas tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal, e você tem uma série de mecanismos que permitem se captar recursos para a gestão dessas áreas. Então, por exemplo, o Paraná tem uma alíquota de ICMS diferenciada que os municípios recebem quando eles estão em área de manancial, porque daí você tem como município o compromisso de proteger essas áreas, e aí você fica, de certa maneira, com certo ônus em termos das atividades que você pode. Não dá para pôr uma indústria que gere efluentes numa área de manancial. E aí o município se vê um pouco limitado nas suas possibilidades de crescimento econômico. Então, é justo que exista algum mecanismo de compensação tributária para que o município tenha condições de bem gerir esse espaço. Outra coisa que está bastante em sintonia com questões ambientais até globais é o pagamento por serviços ambientais. Então, você, por exemplo, a Sanepar, vou precisar manter um conjunto de atividades dentro da bacia de uma represa, como que eu remunero esses proprietários que estão ali cuidando desse espaço para que tenha sustentabilidade econômica? Existe a transferência de potencial construtivo, existe a reserva particular de patrimônio natural, ou seja, todo um conjunto de mecanismos que o município pode apropriar na sua legislação de maneira a equilibrar essas necessidades dentro do planejamento. Então, isso, acho que talvez, espero, tenha ajudado a responder, pelo menos em parte, a pergunta que foi feita. Bom, seguindo aqui, eu estava comentando com vocês dessa questão da identidade, da construção dessas narrativas, e aí eu queria dar um exemplo, que é um exemplo que talvez os curitibanos que estão nos ouvindo conheçam, né? Os que não conhecem vão conhecer agora, que é um pouquinho da história do calçadão da Rua das Flores. Às vezes, a gente precisa, o gestor público, eu não digo quebrar alguns ovos, mas pelo menos ameaçar fazer um omelete, no sentido de ir contra aquilo que é o status quo. A Rua 15 era a principal rua do centro da cidade, de Curitiba, na década de 60, o centro da cidade já estava congestionado, e aí você teve um prefeito que veio e que achava que era importante manter no centro a escala histórica e a presença do pedestre. E decidiu propor para a sociedade a implementação de um calçadão no que veio se tornar a Rua das Flores. Teve muita resistência no começo, porque os comerciantes achavam que se a pessoa não estacionasse o carro na frente da loja, ele perderia clientes. E o argumento era que não, que ao você criar um ambiente urbano convidativo para a presença das pessoas, na escala humana, que é uma coisa que vocês podem ver teorizado nas falas da Jane Jacobs, do Yang Gell, que são autores, né, que trabalham esse tema dentro do debate urbano, em você criar, em você preservando ou criando essa atmosfera, na verdade, floresceria a presença das pessoas. Foi feita uma estratégia, meio que tem um outro termo, assim, contemporâneo no jargão do planejamento, que é Blitz Architecture, que é alguma coisa assim que você faz tipo Blitz de bombardeio, é uma coisa que acontece de surpresa. Então, se utilizou, né, um pouco essa ideia, e foi fechado um primeiro trecho do calçadão foi fechado um primeiro trecho da Rua 15 para a construção de uma quadra do calçadão, ali no prolongamento da Praça Osório, para aqueles que conhecem Curitiba.
Os comerciantes ficaram enfurecidos e foram, né, na prefeitura pedindo a cabeça do prefeito. E foi colocado assim, olha, assim como eu construí isso, porque foi construído entre sexta e segunda-feira, no final de semana, se não der certo, eu desfaço. E a ideia foi tão bem recebida pela população que a próxima visita dos comerciantes, né, dos empresários da região central, foi para expandir o percurso do calçadão. Com o passar do tempo, né, esse calçadão foi expandido, recebeu um mobiliário especializado, né, especificamente desenhado para aquele lugar, do qual faz parte Floreiras. E a prefeitura, de manhã, punha lá um monte de florzinha nas floreiras, chegava no final do dia, não tinha mais flor nenhuma. As pessoas passavam e levavam as florzinhas embora. Não faz mal. No dia seguinte, de manhã, estavam de novo as floreiras cheias de florzinhas. E assim foi até o dia que ou todo mundo já tinha levado uma flor para casa, ou as pessoas passaram a entender que aquilo era parte daquele espaço coletivo. A gente precisa desenvolver na cidade, e eu acho que das questões estratégicas, talvez essa seja realmente uma das maiores, esse entendimento da sociedade de que o espaço público não é só a responsabilidade do governo, o espaço público é nosso, de cada um de nós cidadãos. Então, cuidado com ele, e a conservação, e a beleza, e as atividades que são desenvolvidas ali fazem parte da nossa identidade enquanto cidadãos urbanos. Então, hoje, as florzinhas ficam em paz lá no calçadão, ninguém mexe com elas, e outros espaços de Curitiba, praças, rotatórias, parques, normalmente são bastante floridos, e assim permanecem. Por quê? Porque se desenvolveu na cidade a cultura de que essa flor faz parte do ambiente coletivo, né? Então, é um exemplo singelo, mas acho que bem representativo do como uma ação que, vejam, não é a construção de um viaduto, não é uma obra urbana que necessite milhões com uma empreiteira, é uma floreira com florzinhas, mas o como isso constrói uma imagem positiva para os cidadãos com relação à sua cidade. E esse talvez seja um dos ativos mais importantes que qualquer cidade precisa ter para levar adiante os seus projetos de planejamento. Eu sei que a gente está com o tempo chegando próximo do fim, né, Gisele? Então, antes de entrar aqui nesse último ponto, não sei se teria alguma pergunta ou alguma questão que você gostaria que eu reforçasse para eles? Não, acho que podemos seguir. Temos 5 minutinhos. Tá bom, gente. Então, aqui, para quem for da área da arquitetura, mas também para a área do esporte, que eu sei que tem perguntas, para a área ambiental, que talvez seja da pessoa que fez a pergunta sobre os parques, como elemento estratégico na construção dessas narrativas, eu falei brevemente da acupuntura urbana, falamos do urbanismo tático, falamos do urbanismo participativo. O ser humano, ele tem, assim, o planejamento, ele é uma tarefa um pouquinho ingrata, gente, tenho que ser sincera com vocês, no sentido, assim, de que muitas coisas que são planejadas, elas acontecem no longo prazo. E o tempo do planejamento, então, ele não é uma coisa assim, começa hoje, termina amanhã. É um processo. O planejamento é um processo, ele não é um produto. E os gestores municipais, os prefeitos, eles têm necessidade de dar uma resposta concreta para os seus eleitores, para os cidadãos. Ele não pode só chegar e dizer assim, não, gente, olha, esse plano aqui que a gente está fazendo é muito bacana, daqui 20 anos vocês vão ver o resultado. Tudo bem, essas diretrizes têm que ser postas, mas existe também um conjunto de demandas que são as demandas do dia a dia. Nesse sentido, o que é fundamental? É você ter essas diretrizes de longo prazo, mas ter um conjunto de ações associadas a essas diretrizes de longo prazo, que trazem para o presente essa visão do futuro. Então,
ações mais pontuais que ajudam as pessoas a entenderem e manter essa sinergia mobilizada para que essas diretrizes de mais longo prazo aconteçam. Uma ferramenta para isso é o investimento nessas obras mais emblemáticas. Tem aqui algumas imagens que mostram alguns cartões postais de Curitiba. No caso, a primeira imagem é a Universidade Livre do Meio Ambiente, a última ali, a Ópera de Arame, que são espaços da cidade, a gente podia chamar, na época, dos patinhos feios, né? Porque eram áreas degradadas, áreas que estavam abandonadas a partir de atividades de extração mineral e que foram convertidas em ativos urbanos a partir de uma intervenção do poder público. No caso, com uma forte conotação cultural. Poderia ser esportiva, poderia ser habitacional, né? O objeto varia de acordo com as necessidades do local. Mas é uma iniciativa que mostra claramente para a sociedade qual é essa aspiração de futuro, tá? Então, tem aqui esses dois exemplos que são da arquitetura, mas tem também a foto do meio ali, que eu colocaria, Gisele, até depois você pode dizer se você passou por essa experiência também, que é a pintura no calçadão da Rua das Flores, né? Ah, pois é, eu sou desta época. Gente, é uma coisa tão singela. Na época que eu era criança, isso acontecia aos sábados. Então, aos sábados, eu morava no centro, minha mãe me levava lá, tinha papel, tinta guache, e ela me largava ali, e eu era feliz como, sei lá... Pássaro, né? Eu acho que é essa sensação do pássaro voando. Pintando ali naquele espaço público, e isso gera nas pessoas que tiveram oportunidade de participar dessa atividade, um amor, eu vou usar essa palavra mesmo, que é a base, na minha opinião, dessa relação afetiva que a gente desenvolve com os espaços públicos. Então, eu acho que essas referências que a gente constrói dentro da cidade, seja uma memória, seja um programa, seja uma atividade esportiva, ou seja uma obra de arquitetura, elas estão no coração desse planejamento estratégico, entendido assim dessa forma mais ampla, né? Um conjunto de ações que vão reverter ao final em maior qualidade de vida, que na verdade é o que importa. A qualidade de vida se reflete depois. Uma cidade que é boa para morar é uma cidade boa para investir, é boa para atividade turística, é uma cidade que tende a ser mais justa, mais equilibrada, porque você não... Esses contrastes, né, tão intensos que a gente tem nas cidades brasileiras, eles não conduzem à qualidade de vida, né? Você acaba tendo uma exclusão, violência, todas essas mazelas, né, que as nossas cidades sofrem, e que são a antítese dessa ideia, né, de um ambiente de maior qualidade. Exatamente. Ai, muito obrigada, Ariadne. O tempo é curto, a gente precisa finalizar, e eu quero te agradecer muito, agradecer todas as participações. A Joelma agora falou que os gestores da cidade dela deveriam estar assistindo esse debate, e dizer o seguinte, que o espaço público, ele é nosso, e é nosso no sentido de nós cuidarmos do espaço público, nós nos apropriarmos no sentido do zelo, no sentido do cuidado, de participarmos desse espaço público, né, com esse amor, com esse afeto, e há tempo, né? Então, vamos nos aproximarmos desse espaço público, nos apropriarmos desse espaço público, porque é o nosso espaço, né? Temos o nosso espaço individual, mas temos o nosso espaço coletivo e o nosso espaço público, né? Então, agradeço demais novamente, agradeço todos vocês aí do outro lado, e
Espero todos no nosso próximo webinar. Fiquem atentos aí à nossa programação. Convido vocês para conhecerem a nossa programação. Acessem o nosso Facebook, Instagram. Estamos aí nas redes, tá bom? Grande abraço para vocês. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Até uma próxima. Até mais. Até. Tchau. Obrigada, Ariadne. Passa rapidinho, né? Passa. Puxa vida. Mas acho que obrigada. Bem, né? Nossa, foi ótimo. O pessoal participa. Eles são bem bacanas, assim, porque acaba abrindo para várias áreas e o pessoal, eles são super participativos, assim. Às vezes a gente não consegue perguntar tudo e ao mesmo tempo quer deixar o convidado falar e seguir no raciocínio. Até desculpa ter te interrompido, não, né? Não, mas Bom, Gisele, então fico feliz que tenha dado tudo certo, que a tecnologia tenha ajudado, né? E boa sorte aí, né? Imagino que tem toda essa programação, você tem que rebolar, né? Ai, nem fale, é verdade. Então tá bom, a gente se fala. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.